Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Dando continuidade aos nossos encontros de análise lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos falar alguma coisinha hoje em relação ao item prodígios dos falsos profetas. É uma continuação que Kardec coloca neste momento, trazendo esse alerta que foi dado por Jesus lá naquelas passagens que nós já fizemos a leitura, notadamente próximo ao final do texto que encontramos lá no Evangelho de Mateus e de Marcos, onde Jesus disse: levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Jesus já estava mostrando o conhecimento a respeito da natureza humana, da nossa natureza, né? Que chegado o momento onde muitos acontecimentos na vida, na sociedade, faria com que aqueles que têm o desejo de praticar a caridade se deixasse de praticar a caridade, porque vendo crescer ao seu redor muito comportamento de, qual que é o termo que ele usa aqui? Iniquidade. A iniquidade será abundante. Muitos comportamentos de falsidade, de violência, agressividade. Então as pessoas se recrudesceriam na prática da caridade. Mas aquele que perseverar, que compreender todas essas coisas, ele ainda coloca ao final aqui: mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Ou seja, aquele que, mesmo no meio de um turbilhão de acontecimentos assim, que até muitas vezes pode nos trazer incredulidade a respeito da evolução da sociedade humana, diante da natureza que muitos de nós aqui estão demonstrando, uma natureza ainda muito primitiva, diante do comportamento que ainda estão fazendo, levando dor e sofrimento ao seu próximo. Mas aquele que tiver essa compreensão, compreender o momento que nós estamos passando, esse momento de transição, onde foi profetizado, já foi avisado por Jesus e outros, que nesses tempos seriam dessa forma, seriam dessa maneira que nós estamos visualizando, que está acontecendo ao nosso lado. Então nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar esses novos tempos, tempos de transição, onde muitos daqueles que ainda insistem em permanecer agindo num comportamento voltado à satisfação dos seus próprios interesses, ou seja, mantendo uma ordem de ideias antiga, em confronto com as novas ideias, com as novas gerações. Então nós vemos aí esse combate, né? Esse embate daqueles que ainda não perceberam sobre a importância da mudança do seu comportamento em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Por isso, esses acontecimentos de hoje. Mas para aqueles que permanecerem, perseverarem, se esforçarem, eles serão salvos, o termo que consta aqui. E Kardec então faz uma análise em relação a essa questão dos prodígios, ou seja, do que nós podemos chamar de milagres, milagres entre aspas, né? Dos falsos profetas que seduzirão a muitos. Ou seja, alguns falsos profetas surgirão, não só a questão aqui no entendimento do meio religioso, né? Porque quando se fala de profeta, nós já focamos a nossa mente nos entendimentos do meio religioso. Não, falso profeta pode ser todo aquele que se coloca na posição de liderança e que traz mensagens falsas, mensagens e informações com o desejo de manipular, enganar, desejo de criar um ambiente favorável para a sua permanência, com mentiras, para que possa tirar proveito dessa sua falácia. Então, vamos ficar atentos em nossa sociedade para a postura
que esses falsos profetas, esses falsos líderes, em todos os meios, podem estar fazendo. E eles terão condições de realizar grandes prodígios. Prodígios também que é semelhante ao entendimento dos milagres, ou seja, aqueles acontecimentos extraordinários que o vulgo, que o comum não consegue compreender como que ele ocorre. Então, logo já encaminha esses acontecimentos para aquele campo do extraordinário, do miraculoso e assim por diante. Quando nós já aprendemos que os milagres, esses grandes prodígios, na verdade, ocorrem seguindo as leis do Criador, porque nada nesse mundo pode ser realizado sem que esteja em sintonia com as leis do Pai. E se nós não temos capacidade ou condições de compreender como aquilo foi realizado, como aquilo foi feito, esses prodígios, é porque nós ainda não compreendemos as leis do Pai. Mas tudo está de acordo com as leis que o Pai criou. Então nós vamos entendendo aqui o surgimento dessas pessoas, desses profetas, desses líderes, e como Jesus já nos chamava a atenção lá atrás, e Kardec faz essa complementação aqui, para que nós tivéssemos cuidado, para que nós tivéssemos um olhar mais de análise, mais de reflexão diante daquilo que é feito, daquilo que é falado, para que a gente não nos deixemos ser enganados. E hoje em dia, vamos trazer aqui para a nossa realidade do dia a dia simples de todos nós, como nós vemos pessoas tirando proveito da sua inteligência, da sua capacidade de articulação, da sua capacidade de se passar por determinados funcionários públicos, assim por diante, ou de outras situações, e causarem grande prejuízo àquelas pessoas que vão acreditando na sua conversa, vão acreditando na sua lábia, acabam sendo envolvidos pela maneira como as pessoas, esses falsos profetas, esses falsos líderes, esses falsários, têm grande articulação e vão envolvendo aqueles que não têm um hábito, não têm o hábito, que confiam muito nas outras pessoas, mas nós precisamos ter essa reserva em relação, ou seja, analisar, utilizar o bom senso, utilizar o raciocínio, para que a gente não seja enganado. E que interessante, né? Porque isso faz parte do nosso cotidiano. Quantos irmãos ainda estão nesse caminho equivocado para tirar proveito do seu próximo, enganando, né? É o famoso passar a perna no outro, dar a rasteira. Que nós tenhamos olhos para enxergar isso. E Jesus já nos alertou lá atrás a respeito dessa possibilidade. Mas vamos entender, né? Vamos entender que existem criaturas que colocam a sua inteligência ao serviço do mal para tirar proveito da credulidade do outro ou da ingenuidade do outro. Vamos ficar atentos a essa informação. Então fica aqui, não só profetas, líderes do meio religioso, mas também de todos os ramos profissionais que existem e também em relação àqueles que se aproximam da gente com propostas maravilhosas, ganhos extraordinários, e a gente acaba sendo envolvido porque no fundo nos deixamos levar pela nossa ganância, pelo nosso desejo de sempre querer se dar bem nessas questões, principalmente financeira. Precisamos nos alertar sobre essa situação. Então, meus amigos, que Jesus abençoe a todos e vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, abençoe a todos nós, nos fortaleça, que possamos ter mais cuidado em relação aos ensinamentos, em relação às novas ideias, em relação às propostas que chegam até nós. Que tenhamos o bom senso em analisar todas essas situações e assim reconhecer aqueles que podem estar agindo de maneira
falsa conosco com a intenção de tirar proveito. Abençoe, Mestre Jesus, a todos nós, nos fortaleça, que possamos colocar em nossas palavras, em nossos atos, sempre o equilíbrio, o bom senso e a palavra que constrói. Assim seja. Meus amigos, até o nosso próximo encontro. Tchau!